o assassinato de Charlie Kirk. O que exatamente aconteceu e por quê? As teorias da conspiração online vão desde alegações de que Israel está por trás disso. Isso é insano. Até teorias de que o presidente Donald Trump teria organizado tudo. Este é um momento sombrio para a América. Analisamos teorias da conspiração sobre a morte de Charlie Kirk. Quais teorias têm fundamento e quais não fazem sentido? Este é o escândalo apresentado pela Law and Crime, Ciara Gillespie. Nas quase 2 semanas após o assassinato de Charlie Kirk, surgiram centenas ou milhares de relatos sobre o ocorrido. Vimos atualizações no caso, acusações apresentadas, uma audiência no tribunal, um serviço memorial e muita retórica nas redes sociais. Mas ainda temos tantas perguntas. Há muitas teorias da conspiração sobre o que realmente aconteceu. No episódio de hoje de Escândalo, vou mostrar todas elas. Vamos começar pelo básico e pelos fatos conhecidos até agora. Charlie Kirk era um ativista político conservador que cofundou a Turning Point Estados Unidos da América, uma organização que trabalha para envolver jovens na política e incentivá-los ao debate. Agora, Charlie era conhecido por viajar pelo país, principalmente visitando campi universitários e interagindo com estudantes dessa forma. Não, só estou curioso. O que ela fez como vice-presidente que te faz pensar isso? Qual é o trabalho do vice-presidente? O vice-presidente é apenas o presidente do Senado. Eles não têm muito o que fazer. Se é só cerimonial, por que existe vice-presidente? Bem, não é essa a questão. O que eu estou dizendo... Ela ficou responsável pela fronteira. Como foi seu desempenho? O vice-presidente não controla a fronteira. Eles recebem projetos do presidente. Ela ficou com o da fronteira. Como foi o desempenho dela? Novamente, ela não toma nenhuma decisão individual. Eu não acho que ela tome uma decisão de cima para baixo sobre o... Fronteira. Ela tomou a decisão de reverter 50 ordens executivas de Trump. Você acha que Kamala Harris fez um bom trabalho, objetivamente, gerenciando nossa fronteira? Não. Ok, eu aprecio a honestidade. Isso nos leva ao dia 10 de setembro, quando Charlie viajava para outro campus universitário para dar uma palestra. Desta vez foi na Universidade do Vale de Utah. Uau, olha só isso. Olha só. Agora você já sabe o que aconteceu. Só falo dos documentos do tribunal. Cerca de 15 minutos após o início do evento, Kirk respondia sobre tiroteios em massa por pessoas transgênero quando um tiro foi disparado. A bala atingiu o Sr. Kirk no pescoço. Ele caiu no chão quase imediatamente. A trajetória da bala passou muito perto de várias outras pessoas ao lado do Sr. Kirk, incluindo a pessoa que fazia a pergunta, que estava diretamente à sua frente. Havia crianças perto do palco do Sr. Kirk quando ele foi baleado. O Sr. Kirk foi levado rapidamente a um hospital próximo, onde foi declarado morto. O que se seguiu foi uma caçada de 36 horas e, eventualmente, a prisão deste homem. Tyler James Robinson. Segundo a acusação, as provas contra Robinson são mensagens e notas incriminatórias, depoimentos dos pais e de uma amante colega de quarto, além de um possível motivo. Os promotores afirmam que a mãe de Robinson relatou que no último ano ele passou a se envolver mais com política e se tornou mais favorável aos direitos de pessoas gays e trans, inclinando-se à esquerda. Ela disse que Robinson começou a namorar seu colega de quarto, um homem em transição de gênero. Em 10 de setembro de 2025, o colega de quarto recebeu uma mensagem de Robinson: "Pare o que está fazendo. Olhe debaixo do meu teclado." O colega de quarto olhou debaixo do teclado e encontrou um bilhete que dizia: "Eu tive a oportunidade de acabar com Charlie Kirk e vou aproveitá-la." A polícia achou uma foto do bilhete. Depois de ler o bilhete, o colega de quarto respondeu: "O quê? Você está brincando, né?" Robinson respondeu: "Ainda estou bem, meu amor, mas estou presa em Oren por mais um tempinho. Não deve demorar muito até eu poder voltar para casa, mas ainda preciso pegar meu rifle. Para ser sincera, queria manter isso em segredo até morrer." "Desculpa te envolver. A colega de quarto falou que não foi você, certo?" E Robinson respondeu: "Sou eu. Me desculpa."
Tyler James Robinson agora responde a 7 acusações, entre elas homicídio qualificado, disparo de arma causando lesão grave, obstrução da justiça, manipulação de testemunha e crime violento diante de criança. Agora Robinson já compareceu ao tribunal, onde os promotores informaram que pretendem pedir a pena de morte. Protocolamos há poucos minutos um aviso de intenção de buscar a pena de morte, apresentado pelo promotor do condado de Utah, Jeff Gray. Isso já deve estar nos autos do tribunal. Por fim, gostaria apenas de informar ao tribunal e, neste momento, ao Sr. Robinson, que estamos prontos para reunir todas as provas deste caso e entregá-las à defesa o mais rápido possível. E tudo isso poderia ser um escândalo inteiro por si só. Então, acho que vamos deixar isso de lado por enquanto. Mas as promotoras na primeira audiência também mencionaram a viúva de Charlie, Erica Kirk. Nós entramos com uma ordem de proteção pré-julgamento em nome de Erica Kirk. Pedimos ao tribunal que revise e assine isso, meritíssimo. Deve estar na sua fila. Obrigado. Eu revisei a ordem de proteção pré-julgamento e vou conceder e emitir essa ordem de proteção pré-julgamento em favor de Erica Kirk. Então, vamos falar sobre Erica Kirk por um momento. Ela fez várias declarações desde a morte de Charlie, como esta aqui do set dele. Os malfeitores, os responsáveis pelo assassinato do meu marido não têm ideia do que fizeram. Eles mataram Charlie porque ele pregava uma mensagem de patriotismo, fé e do amor misericordioso de Deus. Todos eles deveriam saber disso. Se você achava que a missão do meu marido já era poderosa antes, você não faz ideia. Você não imagina o que acabou de causar neste país. E neste mundo, você não faz ideia. Você não faz ideia do fogo que você acendeu dentro desta esposa. Os gritos desta viúva vão ecoar pelo mundo como um grito de guerra. Para todos que estão ouvindo esta noite em toda a América, o movimento que meu marido construiu não vai morrer. No serviço memorial de Charlie no fim de semana, Erica Kirk disse que perdoa Tyler Robinson. Meu marido, Charlie. Ele queria salvar jovens, assim como quem tirou a própria vida. Aquele jovem. É aquele jovem. Na cruz, nosso Salvador disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Aquele homem. Aquele jovem. Eu o perdoo. Eu o perdoo porque foi o que Cristo fez. E é o que Charlie faria. A resposta ao ódio não é o ódio. A resposta que sabemos pelo Evangelho é o amor, e sempre o amor. Amar nossos inimigos. E amor por aqueles que nos perseguem.
Tudo isso nos leva às teorias da conspiração sobre o caso, algumas das quais foram perpetuadas no serviço memorial, incluindo a possível alegação de que Israel estava envolvido. Então, isso foi há cerca de 2000 anos em Jerusalém, e Jesus aparece e começa a falar sobre as pessoas no poder e começa a fazer a pior coisa que alguém pode fazer, que é dizer a verdade sobre as pessoas. E eles odeiam isso. E simplesmente enlouquecem, eles odeiam mesmo, e ficam obcecados em fazê-lo parar. Esse cara tem que parar de falar, temos que calar esse cara. E eu consigo imaginar a cena em uma sala iluminada por lamparinas, com um monte de caras sentados comendo hummus, pensando sobre o que fazer com esse cara que está dizendo a verdade sobre a gente. Precisamos fazer ele parar de falar. E sempre tem um cara com uma ideia brilhante, e eu consigo ouvi-lo dizendo, eu tive uma ideia, por que a gente não simplesmente mata ele? Isso vai calar ele. Isso vai resolver o problema. Essa é uma das principais teorias da conspiração. Israel teria assassinado Charlie. Tucker Carlson citou Israel em seu elogio fúnebre e depois Candace Owens e outros também comentaram sobre o país. Mas o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rebateu. Veja o que ele disse. Alguém inventou uma mentira monstruosa dizendo que Israel teve algo a ver com o assassinato horrível de Charlie Kirk. Isso é insano. Isso é falso. Isso é ultrajante. Charlie Kirk foi um gigante, um talento raro que defendeu a liberdade, a América e nossa civilização judaico-cristã. Charlie amava Israel. Ele amava o povo judeu e me disse isso em uma carta que enviou há poucos meses. Uma das minhas maiores alegrias como cristão, disse ele, é defender Israel e se aliar a judeus para proteger a civilização judaico-cristã. Ele me incentivou a mostrar ao povo americano como Israel é vital para a segurança dos Estados Unidos. Ele me disse, a Terra Santa é tão importante para a minha vida que me dói ver o apoio a Israel diminuir. Se Charlie discordava de alguma política ou decisão minha, eu não só não me importava, como acolhia isso. Este é o fim. Esta é a essência de Charlie e de um país livre. Era isso que Charlie representava. Eu sabia que suas sugestões sempre vinham do coração, do amor por Israel e pelo povo judeu. Algumas semanas antes de sua morte, eu falei com Charlie. Convidei-o para visitar Israel novamente. Infelizmente, isso não vai acontecer. Agora, alguns estão espalhando esses rumores repugnantes, talvez por obsessão, talvez com financiamento do Catar. O que eu sei é o seguinte: Charlie Kirk foi um grande homem e um grande homem merece honra, não mentiras. Descanse em paz, Charlie Kirk. Que sua memória seja uma bênção. Sobre outros países, há teorias da conspiração que apontam China, Rússia ou Irã como responsáveis por grande parte da desinformação e campanhas similares. Vamos analisar essas teorias por país, começando pela Rússia. Agora, a alegação aqui é que a mídia na Rússia está espalhando desinformação sobre os fatos do que realmente aconteceu, tudo com o objetivo de fazer os Estados Unidos parecerem mais instáveis ou inseguros de modo geral. Na China, a teoria é semelhante. A mídia foca em desinformação e suposta turbulência nos Estados Unidos da América, exagerando a divisão entre extrema-direita e extrema-esquerda. As alegações sobre o Irã seguem a mesma linha, sugerindo até que Israel possa ter sido o mentor e causado a morte de Charlie Kirk. Novamente mostramos a resposta do primeiro-ministro israelense às acusações de seu envolvimento ou de Israel no assassinato. Existem outras teorias da conspiração de que outro grande líder, o presidente Donald Trump, na verdade estava por trás disso. E mais uma vez, quero ressaltar que essas são teorias da conspiração que afirmam que Trump orquestrou o assassinato de Charlie como uma forma de desviar a atenção do escândalo de Jeffrey Epstein. O presidente Trump tem se manifestado bastante sobre o assassinato, fazendo vários pronunciamentos como este. Aos meus compatriotas americanos, sinto tristeza e raiva pelo hediondo assassinato de Charlie Kirk em um campus universitário em Utah. Charlie inspirou milhões e esta noite todos que o conheciam e amavam estão unidos em choque e horror. Charlie era um patriota que dedicou sua vida à causa do debate aberto e ao país que ele tanto amava, os Estados Unidos da América. Ele defendeu liberdade, democracia, justiça e o povo americano. Ele é mártir da verdade e liberdade.
E nunca houve alguém tão respeitado pelos jovens. Já passou da hora de todos os americanos e da mídia enfrentarem o fato de que a violência e o assassinato são consequências trágicas de demonizar dia após dia, ano após ano, de forma mais odiosa e desprezível possível, aqueles com quem você discorda. Por anos, aqueles da esquerda radical compararam americanos maravilhosos como Charlie a nazistas e aos piores assassinos em massa e criminosos do mundo. Esse tipo de retórica é diretamente responsável pelo terrorismo que estamos vendo em nosso país hoje. O presidente Trump também falou no serviço memorial de Charlie no fim de semana, e ele mencionou novamente os chamados radicais. Há menos de 2 semanas, nosso país foi privado de uma das luzes mais brilhantes de nosso tempo. Um gigante de sua geração e, acima de tudo, um marido, pai, filho cristão e patriota dedicado. Charles James Kirk foi brutalmente assassinado por um monstro radicalizado e sanguinário, por falar a verdade que estava em seu coração. Ele foi morto por defender a liberdade e a justiça em nome de Deus e do país. Eu chamo de esquerda radical, às vezes chamo de lunáticos da esquerda radical. Charlie não disse isso, chamou de esquerda. Acho que ele estava certo, mas não consigo evitar. E isso leva a mais uma teoria da conspiração, de que o suposto atirador, Tyler Robinson, foi recrutado por uma célula terrorista trans. Agora, essa teoria é sustentada pelas inscrições achadas em uma das balas pelos investigadores. Uma delas diz: se você está lendo isso, você é gay, Cam. Agora, essa teoria é um pouco perpetuada pelo relacionamento de Robinson com seu colega de quarto. E isso leva a mais uma teoria da conspiração, que as mensagens de texto divulgadas pelos promotores são falsas. Já li algumas dessas mensagens antes, são conversas entre Robinson e seu colega de quarto, onde ele aparentemente admite o assassinato. Por exemplo, o colega de quarto diz: por quê? Robinson pergunta: por que fiz isso? O colega responde: Robinson diz: eu já estava cansada do ódio dele. Tem ódio que não dá para negociar. Se eu pegar meu rifle sem ser vista, não deixarei evidências. Vou tentar recuperá-lo novamente. Espero que eles já tenham ido embora. Não vi nada sobre terem encontrado. Outra teoria é que Tyler Robinson não estava agindo sozinho. Os promotores dizem que ele estava, mas algumas pessoas apontam para vídeos como este. Você sabe quantos atiradores em massa houve na América nos últimos 10 anos, incluindo ou não violência de gangues? Neste vídeo, a pessoa usa um boné de beisebol e o puxa como se sinalizasse para alguém. E algumas pessoas acreditam que aquilo foi um sinal para o atirador, dando permissão, o sinal verde para puxar o gatilho. Nem preciso dizer que existem muitas teorias por aí sobre o que exatamente aconteceu, e eu quero investigar ainda mais a fundo. Então vamos discutir tudo isso com o convidado de hoje. É o detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York, Tom Verny. Tom, obrigada por estar aqui com a gente hoje, e eu quero começar com a principal pergunta. Muitos perguntam se o réu poderia ter trabalhado com alguém, mas os investigadores afirmam que ele agiu sozinho. Foi um caso isolado. Como podem ter tanta certeza que era só ele? Sim, obrigado por me receber. Olha, uma das primeiras coisas que nós, como investigadores, sempre queremos garantir é que o autor está agindo sozinho ou se está agindo em conjunto com outra pessoa ou potencialmente com um grupo, certo? Especialmente queremos descartar qualquer tipo de terrorismo. Então essa é uma das primeiras coisas. Vamos lançar uma rede ampla só para garantir que possamos ficar tranquilos com o fato de que os fatos e as evidências estão nos levando a uma pessoa específica, em vez de 5, 10 ou 100 pessoas diferentes que poderíamos estar procurando. Pois isso gera um problema maior, certo? Porque se for um grupo de pessoas, elas podem estar espalhadas por todo lugar. Elas podem nem estar no mesmo estado. Pode ser em todos os Estados Unidos ou talvez até fora do país. Então, essa sempre é a maior preocupação. Que esse ato não tenha sido cometido por alguém ou por um grupo de pessoas. E agora temos que procurar em todos os cantos do mundo para encontrar cada um deles. Até o momento, pelo que eu sei, os fatos e as evidências indicam que é uma pessoa específica.
Uma das coisas que os teóricos da conspiração, ou talvez até mesmo pessoas na internet, estão apontando é que existe um vídeo específico desse comício no campus em Utah, e ele mostra esse homem usando um boné de beisebol, e ele meio que, sabe, puxa o boné como se isso fosse um sinal verde. Então chegou a hora de agir. O que acha desse vídeo? Sim. Quero dizer, sabe, se você assistir ao vídeo daquele momento horrível, e, sabe, o próprio tiroteio foi simplesmente horrível de assistir. E eu já vi muitas coisas horríveis na minha vida, mas, sabe, para milhares de pessoas que estavam lá ao vivo assistindo esse evento, testemunhar isso foi simplesmente inacreditável. E se você assistir de todos os ângulos diferentes, sabe, os vídeos que foram feitos naquele dia, seja de câmeras de segurança ou de celulares, provavelmente vai ver muita coisa. E então, se você começar a, sabe, juntar uma coisa com a outra, pode parecer que existe outro ponto de vista. Pode parecer haver outro atirador ou envolvidos. Sabe, o mais importante a lembrar nessas investigações é que precisamos seguir os fatos e as evidências. Fatos e evidências, fatos e evidências. Nos dias de hoje, na Ásia em que vivemos, é muito fácil sair por aí e começar 100 mil teorias da conspiração diferentes. Eu vi isso, ouvi aquilo e acho que talvez outra pessoa possa ter estado envolvida. E eu tenho visto muito disso online. Vi muita gente comentando, tipo Charlie Kirk, dizendo que o governo deveria liberar os arquivos do Epstein sem cortes. E porque ele falava tão abertamente sobre isso que provavelmente o presidente Trump mandou matar ele. Sabe, ou esse é todo o setor de esquerda do Partido Democrata. Isso é uma conspiração para eliminar qualquer um que fale contra os ideais deles ou seus jeito que eles acreditam que o governo deve agir, né? Segundo conservadores e similares. Novamente, a gente poderia enlouquecer e inventar 1 milhão de teorias diferentes sobre quem fez isso e por que foi feito. Até hoje, o que sabemos novamente, com base nos fatos e nas evidências, é que temos esse indivíduo perturbado, qual é sua orientação política, com quem ele cresceu e por quem foi socializado. Esses são todos elementos, pedaços e partes da própria investigação. Mas, no fim das contas, vamos colocar a culpa onde ela realmente pertence, e isso é em alguém que estava perturbado, que tinha posse de armas e causou grande dano com essa arma. Você mencionou tantas coisas boas nessa resposta. E eu realmente quero destacar o fato de que isso é traumático para o público americano. Só de ter que passar por isso e ler sobre alguém que foi morto, alguém que foi baleado, mas também para as pessoas que estavam lá. Uma acusação envolve isso acontecer diante de crianças. Então imagine não só os filhos de Charlie Kirk, mas também as crianças que estavam lá. Essas são crianças jovens em um campus universitário presenciando algo horrível. Isso precisa ser destacado. Em segundo lugar, já discutimos teorias sobre outros países, possível envolvimento do presidente Trump e se existe alguma célula terrorista trans por trás disso. Então vamos analisar todas essas questões. Se estamos falando sobre outros países, um grande que tem sido mencionado em tudo isso é talvez Israel. Talvez eles tenham se envolvido nisso, seja o primeiro-ministro ou algum israelense em geral. O primeiro-ministro israelense declarou publicamente: "Eu era amigo de Charlie Kirk. Isso é uma tragédia." Israel não teve relação com isso. O que acha das alegações de que alguém em Israel poderia estar manipulando tudo por trás dos panos? Sim, eu acho... O que eu tenho visto acontecendo online é que há pessoas que cada um tem o seu próprio tipo de... sua visão do que aconteceu lá, certo? Com base em sua própria inclinação política e em suas próprias crenças e tudo mais. Então você vai ter pessoas da direita dizendo: bem, isso é uma célula terrorista trans? Nunca ouvi falar de célula terrorista transgênero. Eu também nunca tinha ouvido falar disso. Então isso seria algo novo. Veja, a comunidade transgênero, mesmo que você não compreenda totalmente o conceito de identidade de gênero, sempre foi deixada de lado de várias formas, certo? Sabe, eu não entendo, para ser sincero, tudo isso. Sabe, eu não tenho experiência transgênero, né? Então não posso falar sobre isso. Ainda assim, são seres humanos. E, sabe, o fato de alguém não entender que a pessoa se identifica de forma diferente de você, baseado nas partes ou acessórios que você tem, sabe, tudo bem não entender isso, mas tratar alguém de forma diferente por causa da forma como ela se identifica em relação ao gênero, simplesmente não é. Não é isso que deveríamos estar fazendo como sociedade, certo?
Dito isso, por outro lado, quando você tem pessoas que se identificam como conservadoras, certo, ou de direita, ou até de extrema direita, elas têm uma certa crença, seja baseada ou enraizada diretamente na religião delas, ou na forma como foram criadas para socializar, para acreditar em certas coisas sobre como o país deveria ser conduzido, ou sobre como o país foi fundado, e agora não vivemos mais nesse tipo de sociedade, e assim por diante. Sim, cada um tem suas crenças, mas o importante é que precisamos conviver. Não seremos os Estados Unidos da América tão divididos? Esse é o problema, podemos concordar em discordar, mas novamente no que diz respeito a esse incidente, temos que tentar manter a cabeça fria e seguir apenas com o que sabemos com 101% de certeza. Ficar falando que o governo de Israel está envolvido, ou que os russos estão envolvidos, ou que o presidente Trump está envolvido, ou que um grupo radical de pessoas transgênero está envolvido. Não consigo seguir esse caminho. Como investigador, isso vai contra a minha natureza. Eu tenho que me basear nas evidências físicas, forenses e balísticas, assim como nas evidências visuais de todas as gravações em vídeo que foram coletadas até agora. E é nisso que eu, como investigador, me basearia. É nisso que eles lá em Utah estão se baseando. Essas são as evidências coletadas até agora. É assim que se constrói um caso para descobrir o responsável. Queremos identificar o responsável e garantir que não haja outros perigosos soltos com algum objetivo a ser investigado. E eu realmente me pergunto se isso dificulta o trabalho dos investigadores, o fato de que você e eu acabamos de mencionar algumas teorias da conspiração ou ideias que estão circulando na internet sobre o que poderia ter acontecido, indo em várias direções diferentes. E isso torna as coisas mais complicadas para os investigadores, porque, antes de tudo, este é um caso de grande repercussão. Muitos buscam justiça e respostas. Confio que os investigadores agirão com todo cuidado. Eles vão analisar tudo, como você disse, para garantir que não seja só esse réu. Há outros envolvidos, tudo que você mencionou. Então, eu tenho fé de que eles vão analisar tudo e garantir que estão cobrindo todos os pontos. Fico me perguntando se essas dicas sobre teorias da conspiração acabam confundindo e dificultando o trabalho dos investigadores. Sim, sem dúvida. Quero dizer, o fato é que quando algo assim acontece, quando qualquer crime acontece, a polícia sempre conta e espera por boas informações do público, certo? Buscando o máximo de informações. Se alguém viu algo, se alguém ouviu algo em relação a esse incidente, queremos que o público responda com o máximo de informações críticas e oportunas, mas concisas e precisas possível. Assim, podemos conferir essa pista. Uma investigação como essa, com milhares de pessoas que testemunharam essa tragédia infeliz, é uma baita investigação para ter que passar. E você menciona várias agências, certo? Agora cruzamos limites locais, estaduais e federais. Muitas pessoas precisam investigar esse incidente e conversar com vários envolvidos. Diversas evidências físicas e outras ainda precisam ser coletadas. Assim, podemos meio que corroborar uma coisa com a outra para montar um caso sólido contra quem for responsável. Então, para alguém sair por aí dizendo: "Ah, eu li algo na internet que sugere que os israelenses podem estar envolvidos", ou "eu li algo na internet que sugere que existe uma grande célula terrorista transgênero". Tudo o que isso vai fazer é desperdiçar tempo e recursos quando não há nenhuma evidência concreta para apoiar isso. Então isso é bom, porque tira os investigadores de informações sólidas e confiáveis que eles deveriam estar seguindo e conectando a outra pista para que possamos resolver esse caso o mais rápido possível. Esses casos costumam durar muito e, mesmo após a prisão, a investigação prossegue. Quero dizer a magnitude de tudo isso. Primeiro, o número de testemunhas, além das inúmeras dicas chegando. Eles precisam analisar e garantir o que é necessário, o que não é, o que é uma dica real e o que é só uma teoria da conspiração. E uma das outras teorias que também está circulando por aí na internet é que algumas das mensagens de texto que foram divulgadas do réu aqui, Robinson, e do colega de quarto ou amante dele, a pessoa com quem ele estava se relacionando, eu acho, seriam mensagens de texto falsas.
Elas nem são reais. O curioso é que li as mensagens nos próprios documentos de acusação dos promotores. Esses documentos judiciais foram a fonte das mensagens de texto deste episódio. Algumas pessoas dizem que elas nem são reais. Isso não foi o que aconteceu. Quero dizer, o que você pode dizer sobre isso? Quero dizer, por que funcionários do governo apresentariam essas mensagens de texto se elas não fossem reais? Sim, novamente acho que algumas dessas teorias nascem de medo de que algumas pessoas estejam tentando direcionar esse caso para um tipo específico de indivíduo ou grupo de indivíduos. Mensagens de texto, ligações e todas essas coisas no que diz respeito aos celulares, eles vão receber sinais de diferentes torres de celular. E isso vai nos dar as evidências de que precisamos sobre onde os celulares estavam e o que estava na localização para juntar essas informações geograficamente. E então eles vão ter que intimar todas as diferentes operadoras de celular para conseguir cópias, seja de ligações, mensagens de texto e coisas que seriam apresentadas no tribunal. Então, todas essas coisas são feitas através do tribunal. Essas intimações são feitas, por exemplo, para a Verizon, a TT ou Google Fi. E então eles recebem essas informações de volta. E depois essas informações são apresentadas ao tribunal. Tudo isso é feito oficialmente, certo? Então é isso que estou dizendo. Se as pessoas tentarem se ater aos fatos e a como as coisas são feitas em uma investigação policial oficial, infelizmente, existem tantos programas de televisão e filmes que podem fazer você acreditar que isso é uma grande super conspiração de algum tipo. Quando, no fim das contas, o que aconteceu foi que uma pessoa muito conhecida em certos círculos estava fazendo um discurso muito público e foi assassinada em plena luz do dia por, até onde sabemos neste momento, um indivíduo perturbado com armas de fogo e munição. É isso que sabemos. Agora, durante o curso da investigação, com base em fatos e evidências, se houver algo que nos leve a acreditar, ou leve os investigadores a acreditar que há outra pessoa intimamente envolvida nisso, ou um grupo de pessoas, então com certeza eles vão absolutamente procurar identificar quem é esse indivíduo ou esses indivíduos para garantir, em primeiro lugar, que os responsáveis por isso sejam presos e mantidos sob custódia, mas também para garantir que nenhum outro incidente ocorra nas mãos de outras pessoas com ideias semelhantes. Tom, acho que você faz um ótimo trabalho ao nos trazer de volta ao que sabemos agora, neste momento da gravação. Aqui estão os fatos fornecidos pelas autoridades do governo. Repetimos esses fatos, mas o episódio trata das teorias da conspiração. Precisamos discutir quais teorias têm mais peso e quais não. Acho que você faz bem em nos lembrar como os investigadores lidam com isso. Acho que isso traz uma das minhas últimas perguntas, sobre um tipo de deepfake. Algumas pessoas, quero dizer, em todos os cantos da internet você pode encontrar quase qualquer coisa. Isso não aconteceu. Isso é falso, seja o que for. Ninguém sabe o que estão dizendo online, mas alguns especulam se é deepfake ou inteligência artificial envolvida. E eu sei que você deve ter visto, eu já vi muitas coisas diferentes de inteligência artificial não em relação a isso, mas que parecem tão realistas. Já vimos coisas malucas onde as pessoas conseguem imitar as vozes. Já recebi áudios com minha voz e pensei, não falei isso. De onde veio? Era inteligência artificial. Então, eu fico pensando se isso também dificulta as coisas para os investigadores. Eu sei que eles têm os melhores, FBI ou quem for, para analisar tudo, mas com a inteligência artificial tão avançada, isso não ficou mais difícil? Isso é meio assustador. E isso só alimenta ainda mais quando as pessoas, porque se você for como eu pego meu celular e começo a rolar só para ver umas manchetes rápidas e talvez um trechinho de vídeo de alguma coisa, né? Então, porque eu simplesmente não tenho tempo para sentar e realmente analisar com atenção o que estou assistindo para pensar se isso é uma inteligência artificial, um deepfake ou algo que não está correto ou não é real. Hoje é muito fácil alguém postar algo na internet. Inventar algo e publicar na internet não é difícil, basta postar e pode viralizar. E agora as pessoas, de novo, no dia a dia, todo mundo está ocupado. Todos tentam seguir a vida estudando, trabalhando ou ambos. Então você não tem tempo para realmente analisar algumas dessas coisas que estão sendo divulgadas por aí. Então, se você olhar isso muito rapidamente, pode realmente parecer que é muito real, certo? Então, o que isso faz agora para os investigadores é que,
quando eles recebem pedaços de informação, clipes ou qualquer coisa assim, agora eles precisam gastar tempo analisando isso e rodando em programas e algoritmos para ver se isso é realmente correto, se é real ou não, se é algo que foi simplesmente montado às pressas. E tudo o que isso faz é atrasar o tempo que eles levam para conseguir conduzir essa investigação de forma oportuna e concisa, com todas as informações corretas de que precisam para apresentar um caso completo. Então, novamente, eu recomendaria às pessoas que dessem um passo atrás, respirassem fundo, pensassem por si mesmas por um momento, que o que estão vendo em alguns desses vídeos, especialmente se não vier de uma fonte policial ou governamental legítima, pode não ser necessariamente totalmente preciso. E mais importante, tentar entender os pontos de vista de pessoas e lados diferentes envolvidos nisso. No fim das contas, eu não era um grande seguidor de Charlie Kirk. Eu sabia quem ele era. Eu conhecia algumas das coisas sobre as quais ele falava. Eu não necessariamente concordava com tudo o que ele dizia, mas certamente acredito que ele absolutamente não merecia ser assassinado. Ou até se machucar por causa do que ele falava para os outros. Esse é um caminho que não podemos seguir em nossa sociedade, em uma sociedade livre. E essas são as alegações que estão aqui de que ele foi assassinado? Essas são as acusações contra Tyler Robinson. Assassinato é a mais grave aqui? E é nisso que temos que nos apoiar. É nisso que os promotores acreditam que aconteceu. Aqui nos Estados Unidos, presume-se inocência até prova em contrário. Ainda não sabemos a declaração dele, mas estas são as acusações e é nisso que devemos focar. Agradeço, Tom, por ter vindo hoje e nos lembrar dos fatos que realmente sabemos, pois há muita desinformação, conspirações e diferentes caminhos nesse caso. Obrigada por vir e esclarecer os fatos. Sim, com certeza. Há muitos fatores em jogo neste caso, mas este é apenas um panorama do que sabemos até agora e das teorias da conspiração sobre a morte de Charlie Kirk. Até agora, Tyler James Robinson não fez declaração formal. Ele deve voltar ao tribunal em 29 de setembro e talvez faça uma declaração, mas precisamos aguardar. Assim, o escândalo de hoje nos deixa por enquanto. Para todas as atualizações mais recentes sobre este caso e tudo relacionado a crimes reais, não deixe de se inscrever no nosso canal. E para se conectar comigo nas redes sociais como o Instagram, me encontre como Sierra Gillespie e envie mensagens para escandal@lawandcrime.com. Mais uma vez, obrigada por assistir ao episódio de hoje. Como sempre, eu sou sua apresentadora, Sierra Gillespie, e te vejo na próxima.